O amor verdadeiro, que tem em Deus sua procedência, deve estar presente, sustentando e permeando todos os nossos relacionamentos em Cristo. Quando eu falo nossos, estou me referindo aos discípulos de Jesus Cristo. Vidas em comunhão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 11. Nossa quarta mensagem nesta série em 2 Coríntios. Há em toda a história da humanidade, desde a entrada do pecado no mundo, registrado no livro de Gênesis capítulo 3, há em toda a história da humanidade alegrias e conflitos nos relacionamentos. É conviver com a realidade, sabendo que relacionamentos, mesmo no meio da comunidade cristã, há momentos que é fonte de alegria e há momentos que são fontes de tristeza. Há momentos de paz, há momentos de conflitos. E é isso que nós vamos estar refletindo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 11. Na terceira reflexão em 2 Coríntios, nós já olhamos um pouco de alguns desses versículos, né? Inclusive, se tu entraste no site paroalvo.com, logo depois que houve a terceira reflexão, deves ter encontrado apenas o esboço. Mas depois nós corrigimos e colocamos o texto completo da terceira mensagem. E esse texto completo da quarta mensagem também estará no site paroalvo.com. Quando nós olhamos esse texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós encontramos verdades que devem nortear os nossos relacionamentos em Cristo e as suas implicações no dia a dia. A primeira delas é que Deus nos chamou à comunhão. O pecado trouxe inimizade com Deus, trouxe problemas relacionais, sociais, etc. E quando o ser humano pecador reconhece o seu pecado e ele ouve e movido pelo Espírito, depois de ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, ele se arrepende, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há uma reconciliação vertical no seu relacionamento com Deus. E essa reconciliação vertical, que é a paz com Deus, ela também produz restauração, reconciliação nos relacionamentos horizontais. E viver em comunhão, em amor, é uma das expressões de testemunhar que verdadeiramente somos discípulos de Cristo Jesus, que andamos na luz em obediência à palavra da verdade. Outra coisa que nós vemos nesse texto é que a comunhão cristã, ela tem as suas bases na maneira de viver, em sinceridade, em santidade, na boa intenção, que é a intenção de promover o benefício, o bem do próximo, segundo a visão de Deus, de que nós sejamos instrumentos em amor e por amor para o benefício, para agregarmos algo de bom, de positivo no outro. Tem como uma das bases a maturidade espiritual, de compreendermos que relacionamentos, eles devem ser relações interdependentes, não baseados na dependência, na independência, mas na interdependência, onde nós contribuímos, cooperamos uns com os outros, uns para com os outros, e ao mesmo tempo fundamentada a comunhão no amor em Cristo. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, versículo 8 e muitas outras passagens de Coríntios e da Bíblia, a palavra de Deus vai nos mostrar que a comunhão, a vida em comum, uns com os outros, tem como uma das principais bases o amor de Deus em nós e o amor uns para com os outros que nós precisamos expressar.
Inclusive, esse amor, ele precisa ser expresso na restauração de vidas. Vidas que muitas das vezes estão machucadas diante de ofensas cometidas. Mas, ao mesmo tempo, na restauração de relacionamentos. Relacionamentos truncados, quebrados, em conflito por causa de ofensas. E aí Paulo nos mostra, a palavra de Deus, quais os caminhos para essa restauração de vida, de relacionamento. Um deles é o exercício da disciplina bíblica. A confrontação do pecado. A admoestação em amor, com o objetivo de levar ao reconhecimento do pecado, ao arrependimento, ao pedido de perdão, ao perdoar, a uma postura de humildade, de busca de reconciliação. Nesse contexto de arrependimento, de confissão, ter a atitude de pedir perdão e ser perdoado. Sabendo que o perdão liberta da dívida criada pela ofensa, pelo pecado. Mas, ao mesmo tempo, o perdão, ele abre caminho na restauração da comunhão, do relacionamento, e nesse processo, o ofensor arrependido, ele deve ser consolado, encorajado a continuar trilhando o caminho de Deus para edificação de vidas, para testemunho de honra e glória do nome de Cristo. É um caminho fácil? Não. Viver em comunhão com o corpo de Cristo, viver em comunhão com outras pessoas, trabalhar na restauração de vidas, de relacionamentos é um caminho fácil? Não. Mas Deus não nos chama para caminhos fáceis. Jesus Cristo transformou as críticas, as ofensas, para revelar o coração do Pai, para dar testemunho do amor divino. Em Mateus 16, Jesus, conversando com seus discípulos, ele diz que ele precisava ir para Jerusalém. Jerusalém era o caminho do sofrimento, da humilhação, da morte na cruz. Jesus sabia que havia caminhos que levavam para longe de Jerusalém. Mas ele compreendia a sua missão redentora. Ele sabia que era da vontade do Pai que ele fosse para Jerusalém, para a cruz, e ao terceiro dia ele fosse ressurreto. Depois de sepultado, ele fosse ressurreto. E a sua morte na cruz e a sua ressurreição eram os caminhos para o perdão dos nossos pecados, o caminho para a reconciliação com Deus Pai, o caminho para a restauração da comunhão com o Pai e, ao mesmo tempo, para remover as inimizades uns para com os outros. E Jesus decide ir para Jerusalém. Mas Pedro chega perto de Jesus e fala: Senhor, com uma boa intenção, não vá para Jerusalém. E Jesus fala: arreda, Satanás, porque cogitas as coisas dos homens e não das coisas de Deus. Cogitar as coisas dos homens era fugir da vontade de Deus. Vontade essa que ir para Jerusalém, conforme diz, passava pelo sofrimento, pela humilhação, pela cruz. E Jesus segue a vontade do Pai, indo para Jerusalém. Da mesma forma, seja o caminho do ofensor pedir perdão, ou o caminho do ofendido perdoar. Qualquer que seja a mão a ser percorrida para a busca da restauração da comunhão, não é um caminho fácil. Muitas vezes é um caminho da humilhação, do sofrimento. Mas é esse caminho que Deus quer, quando é o caminho necessário para que haja restauração. Que Deus possa ricamente nos abençoar. Um forte abraço.